Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos direto para o assunto do título, mas eu queria que vocês ficassem até o final para eu dar um recado para os irmãos, porque eu fiquei parado alguns dias, né? Vou explicar o que aconteceu. Eu expliquei só nos grupos, eu não expliquei no canal, porque não tinha como explicar. Então é o seguinte, o assunto que eu quero trazer hoje para retomar os estudos, hoje eu estou com pressa, não vou conseguir gravar porque eu tenho coisas para fazer. É sobre a política. Eu não debato muito sobre política, eu não converso muito sobre política, mas você tem que saber falar alguma coisa. Principalmente quando pessoas forem falar com você. Vocês sabem, né? A guerra de política que está entre o pessoal, né? Até entre cristãos. As pessoas perdem a amizade por causa desse assunto. E aí, eu percebendo, eu analisando as coisas, observando, eu percebi que falta muita conscientização bíblica. Falta muita fé em Deus, fé nas Escrituras. E falta conscientização bíblica de como Deus trabalha no mundo. Se a pessoa não tem uma visão panorâmica de como Deus trabalhou no mundo, porque Deus não muda, se ela não tem profecias na mente, ela pode acertar em alguns pontos, mas ela vai continuar falando coisas erradas. E o debate nem sempre vai ser bom, e às vezes é pro lado dela. Então, quando você for discutir isso com alguém, tenta ter esse raciocínio na sua mente. Porque esse assunto causa divisão, assim como muitos outros, sabe? E eu analisando as coisas, eu vejo, você vê até no Instagram, as piadinhas que tem de ambos os lados, né? Então, a minha opinião a respeito desse assunto, que eu acredito ser opinião bíblica, é a seguinte. O presidente que ganhar dia 30... esse foi o que Deus escolheu, não o homem. Se você tiver isso na mente, você vai encontrar paz. E isso não é uma coisa minha que eu estou falando, um pensamento enganoso. Isso é algo que você vê na palavra de Deus. Uma coisa é fato, todo cristão, verdadeiro cristão, ele jamais votaria no Lula. Ele jamais votaria em pessoas da esquerda. Isso é fato, isso é indiscutível. Isso é a mesma coisa que falar da salvação. É a mesma coisa que falar de fé. Um cristão verdadeiro não vota em pessoas como Lula. Não vota na esquerda. Isso é indiscutível. Por mais que a pessoa encontre defeitos na direita, defeitos em Bolsonaro, não tem como negar. Não é verdade? Você concorda com isso, né? Então, isso é certo. Todo cristão votaria no Bolsonaro. Sabe que não é ele que vai trazer paz para o mundo, sabe que nós temos que esperar o reino do Messias, mas também nós temos deveres com o nosso país. Nós temos deveres não somente em votar, mas em lançar opiniões, em ajudar as pessoas a pensar. Eu não gosto muito de falar sobre política, porque eu gosto mesmo do espírito de profecia. Eu sempre falo de profecias, e a profecia está muito além da política. Está relacionado. Quando fala de profecia, a política está no meio, porque as profecias denunciam a política, denunciam a religião. A parte falsa, né? Apesar que não tem política verdadeira. Você vai ter um tempo de descanso. Isso que você vai ter, que nós vamos ter. Mas uma coisa é fato, nós teríamos que voltar no Bolsonaro, óbvio. Ele não é convertido. Vai esperar o quê de um homem que não é convertido? Mas ele tem princípios morais relacionados a questões bíblicas. Ele não vai querer controlar as redes, ele não vai impedir pessoas de pregarem a palavra livremente. Ele não vai fazer essas coisas, a não ser que ele se corrompa, como os da esquerda. Certo, né? Não tem nada de novidade, não tem nada demais sobre esse assunto. Então por que as pessoas brigam? Por que as pessoas discutem? Na verdade, elas ficam consumindo muito material o tempo todo sobre política. Elas vão nesses canais sensacionalistas que mexem com geopolítica, e eles têm uma trama, porque eles precisam de gerar um conteúdo.
Eles precisam de fazer movimentação grande no canal. A ganância do dinheiro fala muito alto. E aí eles colocam a Bíblia no meio para disfarçar. E aí as pessoas ficam se alimentando dessas coisas. Aí faz mal. A pessoa fica totalmente intoxicada. Você fala com a pessoa parece que tem um chip na cabeça. Às vezes a conversa nem entra por um lado do ouvido para sair pelo outro. Nem entra, bate e sai. A pessoa não te escuta. E aí você vê a resolução que ela quer trazer, a proposta que ela quer trazer, não tem proposta nenhuma, não tem paz no que ela fala. Ela está atormentada, porque ela morre de medo da esquerda ganhar e dela não ter o que comer, o que beber, o que vestir. E tudo bem ter um pouco de medo. Quem tem filho tem mais medo. Eu sei, não é difícil eu falar essas coisas, eu tendo o que comer, o que beber, não tendo filhos para sustentar, não tendo esposa e tendo aqui uma certa garantia. Não é difícil eu falar isso. Difícil é quando eu tenho filhos, esposa e continuar mantendo essa fé, não é? Mas o Senhor já sabia de tudo isso. O Senhor já anunciava tudo isso. Se Ele falou que não é para você se preocupar com o dia de amanhã, com o que vai comer, beber e vestir, mas sim buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as coisas que você precisa seriam acrescentadas, é porque Ele sabia que as preocupações dos homens iriam continuar e aumentar cada vez mais. Concorda comigo? Então, sim, pode ter uma certa preocupação, mas aquela preocupação que o Senhor Jesus está falando não é uma preocupação zero, que você não vai pensar no dia de amanhã. A gente pensa. A gente só não pode deixar isso roubar a nossa paz. Então é preciso ter fé na palavra de Deus. Seja Bolsonaro ou seja Lula no governo, se você estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e aí você tem que vasculhar na palavra o que é isso, e tiver testemunho da sua consciência que você está fazendo isso, o que você precisa vai ser acrescentado. Eu sei que o governo não é bom. As leis do Brasil não são boas. Mas no Japão tem leis opressoras também. Você é um escravo lá no Japão. Eu já tenho falado bastante disso no canal, né? Quem viveu lá sabe que eu estou falando. Você pode até ter um trabalho lá, mas você tem que segurar aquele trabalho. E aquele trabalho já não vai te pagar muito. As coisas são diferentes do que eram há 10, 15, 20 anos atrás. Então você fica como um escravo. Se você não cumprir todas aquelas metas de trabalho que são altas, o mundo trabalha de dia e de noite. O diabo não planejou isso? Ele não fez um cerco? Agora nós estamos presos nisso. E aí depois que você tem esse trabalho, você perde o prazer da vida. Principalmente se ficar alternando turno. Aí a pessoa ela fica parecendo um zumbi. Porque ela trabalha bastante, ela precisa relaxar. Ela só tem praticamente o domingo, e o domingo ela tem que fazer compra, tem que limpar a casa. Aí ela quer assistir filme, seriado. Se ela tiver o sábado e o domingo, vai ter um pouquinho mais de alívio, mas ela não vai ter cabeça para as coisas de Deus. Porque está fazendo tijolos o tempo todo para Faraó. E Faraó vai dificultando cada vez mais. Então, não é só no Japão assim. Em todos os lugares do mundo é assim também. Aí tem pessoas que querem se libertar desse sistema de trabalho, mas ir para um outro sistema maligno, que é o sistema do marketing multinível, o sistema do empreendedorismo. Aí você fica preso em uma outra roubada. Sua cabeça é só dinheiro, só mapinhas, contas, investimento. Sua cabeça é mais isso. E você até fala da palavra de Deus, mas você não liga para a palavra de Deus. O que está em primeiro lugar na vida dessas pessoas que querem sair de um sistema de escravidão e que não tem dinheiro, sabe? Não sobra, não consegue fazer nada. Aí elas partem para um outro sistema que vai ter dinheiro, vai sobrar, só que não vai sobrar tempo para servir a Deus. Ela vai poder ter o celular que ela quer, comprar o carro que ela quer. Ela vai esbanjar isso pela internet para recrutar pessoas para o seu negócio. E muitas delas são cristãs, aspas, e elas estão presas num outro labirinto. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar
tem que envolver oração. Aí a pessoa pode dizer, eu oro, mas não é só orar. Você tem que estudar a palavra, você tem que ensinar. Rei e sacerdote faz isso. Tudo bem, nós não reinamos ainda, mas já exercemos um nível de sacerdócio, mesmo na carne. Por isso que o Senhor já nos antecipa os poderes do mundo vindouro, Ele já nos antecipa o sacerdócio, para que a gente, na carne, cumpra o mistério da fé. Porque é na carne que nós somos provados. Se tivesse com o corpo glorificado, nós não seríamos provados. Entendeu? Então esse é o ministério de um cristão. E tudo isso está envolvido. O diabo fez esse cerco e as pessoas ficam indo de lá para cá tentando fugir desse sistema de escravidão. Aí o tempo passa e elas se esquecem que elas não colocaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nem por um mês e um ano. E aí passam-se anos, e aí a pessoa está naquele lugar que ela está, ela não fala outra língua, ela nem tem muita noção de profecia, ela não sabe fazer um trabalho melhor por causa das escolhas que ela tomou lá atrás. Colocaram ela no lugar que ela está hoje. E aí, ao invés dela entender isso, ela fica o tempo todo culpando o governo, culpando o presidente. Eles têm culpa. Eles fazem as coisas ficarem mais pesadas para nós. Mas Deus está acima de tudo. Por isso que eu digo, o presidente que ganhar dia 30 foi esse que Deus escolheu. Há tempos determinados e propósitos para tudo debaixo do sol. Seria impossível Deus escolher Bolsonaro e aí o diabo for se intrometer nos caminhos de Deus, ultrapassar os desígnios de Deus e colocar Lula. Seria impossível isso. Nós não podemos desejar que Lula ganhe. Não podemos voltar na esquerda. Mas se a esquerda ganhar, foi Deus que colocou. Por isso que na hora que nós formos falar desse assunto, votar e etc., nós temos que falar, seja feita a vontade do Senhor. A minha vontade é que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Pela minha visão, por um lado dela, se ele ganha, pode até ter retaliação do outro lado durante algum tempo, mas nós vamos ter mais alívio. Concorda com isso? É um pensamento lógico. Se o Lula ganhar, não vai ser tão fácil para os cristãos. Entendeu? Então, eu quero que a gente tenha mais tempo para falar da palavra. Olhando por uma visão micro. Porque olhar só para o Brasil e relacionar com os fins do tempo, com os fins dos tempos, é uma visão micro do assunto. Você tem que olhar para todos os países, para todos os principais países e ver quais são os governantes e analisar todo o assunto com as profecias bíblicas. Aí você começa a ter uma visão macro do assunto. E mesmo assim ela tem que ser aperfeiçoada. Então eu tenho paz. Eu sei que o presidente que estiver lá e ganhar, seja qual foi o método que ele usou para ganhar, se foi corrupção ou não, foi Deus que permitiu e colocou. E aí nós temos uma resolução do Senhor. Se Deus permitir que Bolsonaro ganhe, é para ele analisar o mundo. Ele está dando mais um tempinho para o Brasil pregar a palavra e ter um pouquinho mais de alívio. Se Lula ganhar, Deus está mostrando para a gente que ele está irado. Ele está muito bravo com o Brasil e ele vai começar a apertar o cerco para nós. Mesmo que o Bolsonaro ganhe, eu acredito que muitas pessoas vão viver como antes. Elas vão ter mais alívio, mas elas não vão ter mudança de vida, novidade de vida. A palavra de Deus fala para a gente andar em novidade de vida. Nesse ano aqui você tem um tipo de revelação da palavra, no outro ano você tem outra revelação. Nesse ano aqui você está fazendo uma coisa, no outro ano você está fazendo mais. Se você ficar parado, isso não é muito bom. Tem que ter novidade de vida. Eu quero ter essa novidade de vida, mas com pessoas sinceras. Se hoje eu estou pregando aqui, no parque, sozinho em casa, eu desejo ter novidade de vida, mas eu tenho que buscar isso. Só que eu tenho que buscar com discernimento de espíritos.
e não com qualquer pessoa. Eu não quero aquele circo que estava comigo ao meu redor mais. Agora eu tenho mais discernimentos de espíritos. Não estou falando que todas aquelas pessoas são más, que não são filhas de Deus, mas muitas me atrasaram, me atrapalharam. E eu sou o culpado disso. Eu reconheço isso. Eu percebi, eu faço muito cálculo, irmãos. E eu percebi que todo o tempo que eu gastei com filmes e seriados, só isso já era para eu estar falando inglês. Só com filmes e seriados. Se eu monitorasse todo o tempo que eu gasto no Instagram, e você pode fazer isso porque o Instagram faz isso para você, você poderia já estar falando inglês com ele aperfeiçoado. E se eu tivesse feito isso desde quando eu cheguei no Brasil, eu estaria hoje falando inglês. Eu estaria pregando a palavra de Deus em inglês. Ninguém me barrou. O Senhor me deu tudo. Vocês entenderam isso? E eu poderia estar frutificando muito mais. Iria tomar um tempo meu de estudar a palavra? Iria, mas eu tive tempo, eu assisti muitos filmes, eu gosto de seriado, eu fico muito tempo no Instagram. Então, eu já poderia estar falando inglês para pregar a palavra, não para negócios. Então é importante reconhecer isso. Entendeu? Eu fiz um link com aquela conversa ali um pouquinho atrás. Agora, voltando para o ponto onde eu estava falando, eu sei que se Lula ganhar, foi Deus que colocou. E ele vai apertar um pouquinho, sim. Pode apertar até bastante. Para a igreja aprender. A igreja está dormindo, irmãos. Como eu disse, se Bolsonaro ganhar, nós vamos ter um alívio por uma certa parte. Mas enquanto não há muita perseguição, as pessoas voltam para a mesma vida. As coisas vão ficar como eram antes. O Ministério da Iniquidade vai continuar operando, as coisas vão ficando pior, mas ainda tem uma pessoa na presidência que tem consciências morais. Sabe, que tem atitudes que são mais parecidas com as da Bíblia. Não são atitudes cristãs, está longe ainda de ser. Mas, entenderam, né? Agora, se a esquerda ganha, o cristão vai estar mais apertado. Só que aí pode ser que ele passe a buscar mais a Deus. Pode ser que ele passe a confiar mais em Deus. Então, dia 30, Deus vai mostrar para a gente uma resolução no mundo, mas focando no Brasil. Fica em paz com isso. É só você reconhecer que você já poderia, no caso, estar falando inglês, que você já poderia ter um canal, já poderia estar falando da palavra. Ou se você já tem isso, você já poderia ter avançado mais. E não precisa ficar muito preocupado com o que vai comer, beber e vestir. Porque se você crê no Senhor, busca a palavra de Deus em primeiro lugar, essas coisas não vão faltar. Você pode não ter tudo o que quer, mas tudo o que precisa você vai ter. E se você se esforçar e merecer, olha essa palavra que eu estou falando, e merecer, o Senhor vai te dar. Porque Ele dá... Que susto, alguém bateu a porta ali. Ele dá pra gente até o que a gente não merece. É porque Ele vê mais à frente, Ele vê a sua mudança, Ele entende, Deus sabe que você está se esforçando. Ou não está se esforçando tanto, mas não desiste, porque o importante é não desistir. O Senhor fala que Ele não tem prazer na alma que retrocede, naquele que desiste, naquele que não congrega, que tudo bem, não congrega, eu também não congrego e nem vou congregar. Penso eu, né? Só Deus sabe. Mas não congrega, faz alguma coisa em casa, prega a palavra em algum canal, tem algum tipo de trabalho, está fazendo alguma coisa ou está cuidando só da sua própria vida? Porque nós fomos chamados para espalhar o Evangelho. Então tem que estar fazendo alguma coisa. E aí você vai ver se essa coisa que você está fazendo é só quando te sobra tempo ou se você coloca isso em primeiro lugar. Ainda que, se você fosse fazer as contas pelo tempo, não está em primeiro lugar. Porque o tempo de trabalho é bem maior, os seus compromissos com a Babilônia é bem maior, mas você tem um desejo ardente no coração de ensinar a palavra. E ensina. Calcula o tempo, renuncia para lá, renuncia para cá e vai ensinando. Deus vai vendo. E aí Ele vai te dando mais oportunidade, mais oportunidade. Compreenderam? Então, irmãos,
Tem tanta gente desesperada e se dizem cristãs. Se vocês forem olhar os meus vídeos, é que esses comentários eu deleto e eu praticamente bloqueio a pessoa. Eu bloqueio porque eu não quero esse tipo de pessoa comentando no canal. Mas se eu não tivesse feito isso, eu ia pedir para vocês irem nos últimos vídeos e vocês vão perceber que tem várias pessoas com textos colados. São vários canais. Eles vão lá no vídeo, não quer nem saber o que você falou e cola o texto. E o texto lá é um texto sensacionalista, um texto que te rouba a paz, não tem nada a ver com vídeo e está falando de Lula e Bolsonaro, de política. A pessoa está desesperada. E ela faz isso em vários vídeos. Eu percebi, olha aqui essa pessoa falando a mesma coisa nesse vídeo. Nesse vídeo também. Porque quando você usa aquela ferramenta do YouTube, o YouTube Studio, ali tem a parte de comentário que todos os comentários atuais ficam listados ali para você. Não precisa de você ir de vídeo em vídeo procurar comentário. Todos os atuais vêm ali em lista. Aí você decide se vai olhar um por um ou não. E aí chega uma hora que você vê, respondi tudo. Aqui eu lembro, já respondi, tem coraçãozinho e tal. Então eu vou nesses comentários, por isso que eu tô falando, eu vi. E tem muitas pessoas desesperadas. Aí eu pergunto, cadê a fé em Deus? Cadê a fé nas promessas? É porque a pessoa não está buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Ela está morrendo de medo do Lula ganhar. Ela quer que o Bolsonaro ganhe para ela ficar mais 4 anos do jeito que ela fez 4 anos atrás. O que a pessoa conquistou em 4 anos? Não estou falando só de bens materiais, porque bens materiais também é conquista nossa. O Senhor nos dá força para trabalhar e conquistar. Mas o que a pessoa conquistou? Será que ela consegue perceber? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem achar assustadora ou achar que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu acho até engraçado isso, mas é a pura verdade. É normal que a pessoa vá uma vez por dia no banheiro, mas geralmente uma pessoa que tem o estômago em dia, ela vai 2. Eu vou 2. Uma vez de manhã, outra vez à noite. Esse é um estômago regulado. Se você estiver bem com a sua nutrição, você vai 2 vezes ao dia, ou se não, 1 vez ao dia. Às vezes eu vou 1 vez só. Por que eu estou falando isso? Geralmente quando nós vamos no banheiro, a gente tem um vício. Eu estou falando da gente porque eu penso na maioria. Eu acredito que a maioria tem esse vício. De levar o celular para o banheiro na hora de fazer o número 2. E aí ali a gente fica no Instagram. A gente passa no YouTube. Assim, é um vício que parece que se você não levar o celular, o número 2 não sai. É verdade ou não é? Fala que não é. Só se você tiver com pressa. E aí, isso não é ruim. Isso te dá um descanso, sabia? Às vezes a procrastinação, você tem que ver, né? Se você realmente está procrastinando. Eu sou um procrastinador. Mas às vezes a procrastinação não é porque você enrola demais. É porque você precisa de um descanso. Se você não para respirar, não tem esses hábitos bons, ótimos, não para pensar, para olhar para o alto, meditar, sabe? E se concentrar na respiração, o seu corpo pede isso daí. E você vai fazer isso daí na hora que for fazer o número 2 lá no Instagram. Lá no banheiro. Vai entrar no Instagram, não é? Vai entrar num videozinho rápido. Por isso que esses canais sensacionalistas já fazem vídeo assim, 10, 15 minutos no máximo, para a pessoa assistir enquanto está ali. Ou num intervalo pequeno, seja lá de alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas passam mais tempo no banheiro, evacuando aquilo que comeu, do que com a palavra de Deus. E olha, para você ir para o banheiro, você tem que comer. Geralmente a gente faz 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e janta. Quanto tempo você demora em cada refeição? Se você demorasse 20 minutos em cada refeição, que com certeza é mais, seria 1 hora por dia. Mais meia hora no banheiro dá 1h30. 1h30 por dia, comendo e evacuando, olha aí, nas trevas, em vão, praticamente em vão. 1h30 por dia, só que na verdade é mais. Eu chutei bem baixo. Mas calculando assim, 20 minutos em cada refeição, mais meia hora de banheiro, 1h30 por dia, só em coisas terrenas,
e você não tem esse tempo com a palavra de Deus. Não porque você não pode, você pode. Ficar assistindo vídeos no YouTube nem sempre é ter comunhão com a palavra. Você pode aprender muitas coisas erradas. Um vídeo pode te incentivar, pode te ajudar, te direcionar, mas você tem que ler, você tem que estudar. E tem pessoas que passam mais tempo comendo, bebendo e evacuando do que com a palavra de Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Não é. E o pouco de tempo que ela passa com a palavra, ela tem uma péssima escolha. É Instagram e canais sensacionalistas. Quer saber quem que é o anticristo? Quantos anos falta para o fim? Eu também quero saber isso. Mas eu tenho bases, eu tenho a história bíblica ali na minha frente sendo construída para eu entender esses assuntos. Então, se a pessoa ela passa mais tempo comendo e cagando do que com a palavra de Deus, ela jamais vai ter paz. Ela jamais vai ter fé genuína na palavra de Deus. Por isso que eu tenho paz. Se uma pessoa vem conversar comigo hoje sobre política, eu já direciono ela rapidinho pela palavra. Daniel 2 fala que quem coloca reis e derruba reis é Deus. Deus fez isso em todos os impérios, em todas as cabeças da besta. E quando há um governador ruim, não foi o diabo. O diabo quer que os governadores sejam ruins, que a igreja não ore por eles e que fique sempre governadores ruins, porque aí ele faz o trabalho dele, né? Mas acima das coisas que o diabo decide fazer, e ele decide fazer sempre o mal, está Deus. Às vezes Deus deixa o diabo fazer essas coisas. Às vezes Deus deixa o ministério da iniquidade vencer por um momento. Porque Deus quer castigar a própria igreja e às vezes outras nações. Quando Deus coloca um governador ruim, mau, tipo Senaqueribe, ele chama de servo. E aí ele começa a castigar todas as nações da terra e todos os deuses da terra. Senaqueribe se engrandeceu sobre todos os deuses da terra. E quando foi para chegar em Jerusalém, ele quis fazer aliança, proposta com eles. Eu não vou falar toda a história de Senaqueribe aqui agora, mas é bem interessante porque ele é uma das tipologias do anticristo que traz essa resolução para a gente, essa imagem que outras tipologias não trazem. Senaqueribe quis fazer aliança, quis dar para o povo videira, tudo que Deus prometeu, ele prometeu para o povo, desde que Jerusalém se submetesse às leis dele. E as leis dele é não ter Deus nenhum, só o Deus dele. Bem semelhante ao anticristo, né? Bom, aí estava o profeta Isaías, Deus enviou o profeta Isaías para anular essa trama, feriu a Síria, fez Senaqueribe voltar envergonhado, mas ele levantou Senaqueribe. E quando Senaqueribe se engrandeceu contra ele, Deus levantou outro rei, que no caso foi Nabucodonosor, para castigar a Síria. E depois Deus colocou todos os reinos do mundo debaixo da Babilônia. E aí Deus começa a trabalhar, irmãos. Significa que se Lula ganhar, não foi o diabo que colocou, foi Deus. E se foi Deus que colocou, porque é Ele que coloca, Ele que controla, é porque Ele tem desígnios sobre isso daí. Nós temos que entender, expandir a nossa visão. Vai ficar difícil? Vai. Vai ter perseguições? Pode ter. Pode ser que tenha algumas perseguições, mas a igreja vai começar a buscar mais a Deus. E ela vai começar a ser um pouco mais castigada. Você vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu tive tempo para fazer isso e não fiz. Eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Agora a situação está mais difícil, porque um cristão verdadeiro, ele sempre vai recorrer ao Senhor. Entendeu? Então Daniel 2 é um dos capítulos-chave. Deus coloca reis e remove reis. Depois tem Abacuque, capítulo 2. O profeta Abacuque, ele recebe uma visão no capítulo 1, uma visão no capítulo 2 e outra visão no capítulo 3. A visão do capítulo 1 era destruições, guerras. E aí ele fica querendo entender essas coisas. E no capítulo 2 ele fala, eu vou me colocar como um atalaia, como um vigia, para ver o que Deus fala para mim. Ele queria saber, entender o porquê que Deus mostrava para ele só corrupções.
era através de visão. Não sei se isso estava acontecendo mesmo no contexto de Abacuque, mas eram visões perturbadoras. Está escrito. E aí no capítulo 2 ele recebe a explicação. Tem conexão com a primeira visão, só que agora ele está recebendo a explicação. E no capítulo 3, ele recebe a visão da vinda do Senhor através de um cântico. E ele entende. Ele fala, não só no capítulo 3, mas no 2 também. Senhor, o Senhor é bom e não suporta ver o mal. Por que então que o mal está aí continuamente? Por que que esse homem arrasta todas as nações para si e pesca ela como peixes na sua rede e presta culto à sua rede? Ah, mas tem muita revelação aí. Muita, principalmente porque Deus fala que aquilo era uma visão para o tempo do fim. E era para escrever com letras tão grandes que até quem passasse correndo iria entender. Tudo isso tem significado. Mas o que eu quero dizer? Que Abacuque entendeu. Ele viu uma visão do futuro, que haveria destruições, e ele fala, foi o Senhor que colocou isso para castigar os ímpios. O Senhor colocou isso para castigar até Israel. No final do cântico, no capítulo 3, Abacuque está falando da videira, da oliveira, da figueira, não só para falar de árvores, mas para falar de Israel. E Deus, assim como ele vai castigar Israel pela sua rebeldia, ele vai castigar os cristãos também, espalhados pelo mundo, até que eles acordem, porque a igreja está dormindo. Muitos precisam ser castigados. Mas qual foi o testemunho de Abacuque? Ele entendeu que foi Deus que colocou aquele anticristo, não foi o diabo. O anticristo não é filho do diabo. Não é o espírito do diabo, o ministério da iniquidade no ápice. Mas quem foi que colocou? Deus. Mas está escrito em Abacuque, ele ajunta todas as nações para si. Ninguém escapa da sua rede. Só que em Sofonias, em outros profetas, mas principalmente em Sofonias, se eu não estiver enganado, no capítulo 3, Deus fala, a minha resolução é juntar todas as nações contra Jerusalém. É Deus ou o anticristo juntando tudo? Na prática é o anticristo. Mas quem designou isso? Quem permitiu que isso acontecesse? Deus. Se vai ser assim com o anticristo, vai ser assim com qualquer governante. Putin está lá na Rússia, não foi porque o diabo colocou e desobedeceu a Deus. E Deus falou, poxa, se tivesse um governante melhor aí na Rússia, se eu tivesse colocado um governante melhor na China. Lula ganhou, que pena. Se eu tivesse colocado o Bolsonaro, o mundo estaria melhor. Você acha que isso é o que Deus pensa? É Deus que colocou. É para castigo, é para resoluções. Compreenderam? Irmãos, eu estou suando aqui, eu vou parar, tá? Então é o seguinte, a minha meditação principal é essa. Fica em paz, faz a sua parte, discute sobre política com as profecias bíblicas, com sabedoria, descansa em Deus e aquele que ganhar foi o que Deus colocou. Vamos ver qual é a resolução de Deus para o Brasil através de uma visão micro. Se quiser ter a visão macro das coisas, estuda a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu peguei gripe, lembra? O último vídeo do canal que eu gravei, eu estava aqui. Eu peguei gripe e a gripe, ela acabou me dando uma derrubada por minha culpa, porque eu fiquei dormindo tarde e comendo fora de horário. E aí a minha imunidade baixou e a gripe prevaleceu. Eu venci a gripe com suco de cenoura, limão e suco de beterraba e limão. Só que eu bati tudo com a casca. Comi da maneira mais forte. Olha como eu estou bem. São os sucos. Eu aprendi a fazer de uma maneira diferente. Bati eles com a casca, peneirei a casca, mas não... Primeiro eu bato com a casca, peneiro, para aquele óleo da casca passar pela água, passar na água, né? E peneiro, jogo a casca fora e depois eu bato a própria fruta ou legumes. Eu bato ele, mas não peneiro, eu não jogo aquele bagaço fora. Eu deixo o suco grosso, então fica um suco poderoso. E em ambos eu coloco mel. Irmãos, eu tomei isso 2 dias, a gripe vazou.
e eu comecei a me sentir mais forte. E aí logo depois, adivinha o que aconteceu? Eu perdi o acesso à conta do canal. Eu não sei o que eu fiz, tirei o login da conta e aí eu fui logar na minha conta e precisava da confirmação pelo número do celular. E eu não tinha mais esse número. Eu troquei a operadora e a operadora ainda não me forneceu o número. Então, cada vez que eu insistia mais, o YouTube trancava mais. Aí eu perdi acesso ao canal, à conta do Google e fiquei travado alguns dias. E aí eu tive que chamar lá o Google, o YouTube e falar que era eu, aí você tem que comprovar que é você e nesse processo demora alguns dias. Aí depois que eu consegui o acesso à minha conta, e eu consegui já, por isso que eu estou gravando, na verdade eu tenho vídeos gravados, mas aí tem que editar, esse daqui vai direto. Aí eu fui e alterei o meu número de resgate, coloquei o meu número atual e agora se acontecer isso, eu vou conseguir ter acesso à minha conta. O YouTube faz isso para que o seu canal não seja hackeado, é proteção, entendeu? Para alguém ter acesso ao seu canal, precisa do e-mail, da senha e de uma confirmação pelo número do celular na sua mão, para você digitar, clicar no sim no celular. Não sei se já aconteceu isso com você, mas esse é o método de proteção agora. Se você não tiver isso, você não acessa a sua conta, nem com e-mail, nem com a senha. Complicado, né? É complicado quando você perde a conta, perde o acesso e não tem o número de confirmação. Você colocou aquele número, mas não tem ele para confirmar. Mas também, por um lado, é bom que se a pessoa tiver o e-mail e a senha do seu canal, ela não entra. Porque na hora que ela tentar entrar, vai vir uma mensagem no seu celular dizendo, é você? E aí se a pessoa tiver com o seu celular, ela digitar assim, acabou. O YouTube não pode fazer mais nada e o seu canal é hackeado. Então isso que aconteceu. Tá bom, irmãos? Obrigado pela paciência, aí fiquei uns 10 dias parados. Vou retomar todos os estudos que estão parados. Zacarias, lembra? Não terminei, comecei e não terminei. O estudo de Efésios, lá Efésios capítulo 6, comecei e não terminei. O estudo de Enoque eu dei uma concluída, mas disse que ia voltar para o início do livro. Tem o estudo das vozes de trovões, que eu nem iniciei. E o estudo agora que eu estou mais animado e ainda estou neles, que é o estudo de Eclesiastes e Cantares. Agora eu entrei no livro de Salmos e Provérbios. Já posso relacionar os 4 livros com profecias. Não fiquei gravando, mas não fiquei parado. Fiquei estudando. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado, tá? Fiquem na paz, então. Deus abençoe.